Um pastor afirmou em um vídeo que a passagem defendida sobre o arcanjo Miguel sendo Jesus é uma heresia. Ele diz que ter anjos, ou melhor, ser anjo não é, anjo não é Jesus nessa passagem bíblica, porque segundo ele, até mesmo Satanás tinha os seus anjos. E ele usa Mateus 18:10, professor, vá anotando os textos aí, Mateus 18:10, para falar sobre anjos. Ele questiona também o verso 7 que nós lemos no início do programa de Apocalipse, dizendo que Jesus não precisaria dos anjos para derrotar Satanás, já que em Mateus 28:18 diz que todo o poder foi dado a Jesus, tanto no céu como na terra. Ele também defende que Miguel não é Jesus porque nós temos, não é Jesus. Por que nós temos que usar o nome, ou melhor, não é Jesus porque nós temos que usar o nome de Jesus para expulsar os demônios e não o nome de Miguel. Ele ainda diz que a vitória no céu foi do povo de Deus e não de Cristo. Contudo, ele afirma que os adventistas do sétimo dia creem que Miguel é Jesus porque a senhora Ellen White, em seu livro Primeiros Escritos, na página 164, defende que Cristo desceu para ressuscitar Moisés e que antes que Satanás se aproximasse do corpo de Moisés, Miguel o ressuscitou. Ele disse que foi uma falsa visão dela, porque, de acordo com Colossenses 2:18, fala para não acreditarmos em visões ou cultos de demônios. Ele afirma que em Daniel 10:13, que fala sobre Miguel, diz que se refere a outros seres no céu, com o mesmo nível de autoridade que Miguel. E disse que Cristo criou principados e potestades, como está em Colossenses 1:16. Ele vai formando a tese aí. E para encerrar, ele afirma que o corpo doutrinário da Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma heresia, porque a Bíblia não permite que a mulher ensine ou fale na igreja. Pelo amor de Deus, me explique sobre essas passagens que falam de Miguel. Tenho aprendido muito com o Na Mira da Verdade. Moro em Manaus. Carlos, sua pergunta está na mira. Professor, você viu a tese que foi montada aí com os vários textos para provar de que é uma heresia essa questão de colocarmos de pé de igualdade o arcanjo Miguel e Jesus. O que é isso, meu amigo? Veja, primeiramente, existe muita desinformação no meio religioso sobre esse assunto. Eu vou ser bastante sincero, quando eu recebo esse tipo de acusação, não é, de que o adventismo é sectário porque aplica o nome Miguel a Cristo, eu fico bastante chateado com isso porque eu percebo que a ignorância muitas vezes é cultuada pelas pessoas. Por quê? As pessoas não estudam devidamente antes de afirmarem algumas coisas. E isso é um problema que nós enfrentamos muito, especialmente aqui no nosso país, né? As pessoas falam daquilo que não sabem. Por exemplo, quando ele alega que o adventismo é sectário por crer que Miguel é um título aplicado a Cristo, para ele ser um mínimo coerente, ele tinha que dizer o mesmo de outros autores protestantes. Então, por exemplo, tem autores protestantes que não tem nada a ver com o adventismo, que creem que o nome Miguel é um título aplicado ao Deus Jesus Cristo. Então, vou lhe dar aqui alguns exemplos, ó. Mateu Henry, que inclusive tem o seu comentário publicado pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Mateu Henry, comentando sobre Daniel 10, disse o seguinte: alguns pensam que Miguel, o arcanjo, não é outro senão o próprio Cristo, o anjo do concerto e o Senhor dos anjos, aquele a quem Deus viu, aquele a quem Daniel viu em visão. Ele veio para ajudar-me, verso 13, e ninguém há que se esforce comigo contra eles, verso 21. Cristo é o príncipe da igreja e os anjos não o são. Veja aqui Mateu Henry, ele entende, assim como também aqui, ó, sobre Daniel 12, ó, falando de Miguel, Jesus Cristo aparecerá como patrono e protetor de sua igreja. Naquele tempo em que a perseguição estiver no auge, Miguel se levantará.
E aí no finalzinho, Mateu Henry comenta, Cristo é o grande príncipe, pois é o príncipe dos reis da terra. Então por que chama-se o adventismo de sectário e não chama Mateu Henry de herege? Então é isso que me deixa chateado, o indivíduo ou desconhece ou ele é tendencioso. Outra coisa, tem um outro comentarista aqui, Adam Clarke. Adam Clarke, metodista, comentando sobre Miguel, disse o seguinte: a palavra Miguel significa aquele que é semelhante a Deus. Em consequência, no Apocalipse, este personagem é entendido por muitos como sendo o Senhor Jesus. Veja, o Dr. Clarke explica que muitos protestantes entendem que o nome Miguel se aplica ao divino Jesus Cristo. Então, por que dizer que isto é motivo para chamar o adventismo de seita? É a pessoa tendenciosa, desinformada sobre o assunto, o que é lamentável. Tem um outro comentário aqui do Dr. J.D. Glasgow. Ele diz o seguinte, falando de Apocalipse 12:7 agora. Esta guerra no céu travada por Miguel, que é Cristo, cujo combate não é igual aos dos reis terrestres, e por seus mensageiros, consiste num conflito intelectual e polêmico. E aí, Land, um outro comentarista, fala: demonstramos em outra parte que o arcanjo Miguel é uma imagem de Cristo vitoriosamente combatente. Cristo é um arcanjo em sua qualidade de juiz, e ele aparece como juiz não apenas no fim do mundo, mas também na preservação da pureza de sua igreja. E aí eu poderia seguir, mas vou ficar com esses comentários aqui. Então veja bem, meu irmão, ninguém é obrigado a concordar que Miguel é um título aplicado a Cristo. Agora, a pessoa tem que ter um mínimo de coerência em não chamar o adventismo de sectário por crer assim, sendo que há teólogos protestantes que creem igualzinho. A diferença entre os adventistas e os nossos amigos, que nós tanto amamos e que são nossos telespectadores, nossos irmãos testemunhas de Jeová, eles creem que Miguel é um nome aplicado a Cristo para ensinar que Cristo é uma criatura. Ele é criado pelo Pai. Nós, adventistas, e esses demais teólogos protestantes, entre outros, nós só cremos que Miguel é um título aplicado a Cristo na sua função de combatente contra Satanás. O nome Miguel, ele é um desafio, e ele significa quem é como Deus. Ele é um desafio de Cristo à pretensão de Satanás de querer ser igual a Deus. Se você ler Isaías 14, 12 a 14, você percebe que Satanás cobiça subir nas mais altas nuvens e ser semelhante ao Altíssimo. No conflito cósmico, Cristo assume este nome, Miguel, para desafiar esta pretensão de Satanás. Um outro detalhe, Cristo é o Criador dos anjos, ele não é uma criatura. Entretanto, por ser o Criador, por ser o mensageiro de Deus Pai à humanidade, Cristo é chamado na Bíblia diversas vezes de anjo do Senhor. Se você ler Êxodo capítulo 3, o anjo do Senhor, ou anjo de Yahvé, ele é identificado com o próprio Yahvé. Não está dizendo que Cristo é uma criatura, simplesmente ele é o mensageiro da divindade. É a segunda pessoa da divindade responsável por ser o mensageiro direto de Deus Pai e de Deus Espírito Santo. A alegação de que Cristo não poderia estar guerreando contra Satanás e seus anjos, em Apocalipse 12:7, é uma alegação falsa, porque ela tem como base uma compreensão equivocada do conflito cósmico. Como se Deus, por ser todo-poderoso, ele não tivesse que, em algum momento, entrar num conflito direto com Satanás. Ele teve que fazer isso. Por quê? Você sabe que quando o mal surgiu, os anjos nem sabiam da essência do mal. Então, obviamente, que quando Cristo entra em conflito com Satanás, ele assume a sua postura de chefe dos anjos. E ali, como um deles, ele combate e expulsa Satanás. Nós não podemos crer que Miguel seja simplesmente o nome de uma criatura, porque aqui em Mateus 16, 23, por exemplo, olha o que Cristo disse.
para Pedro quando Pedro estava sendo usado por Satanás. Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus e sim das dos homens. É muito difícil crer que Satanás fosse uma pedra de tropeço para um anjo. Olha, Miguel e seus anjos pelejam contra o dragão e seus anjos. Ou seja, a pedra de tropeço, não é? Para Satanás foi Miguel. Agora aqui a pedra de tropeço para Jesus é Satanás. É óbvio. Se Satanás é uma pedra de tropeço para Cristo desde sempre, é óbvio, foi Cristo quem combateu contra ele na sua função de chefe dos anjos. Foi Cristo que combateu com ele no céu. Um outro detalhe importante. O termo arcanjo significa, ele vem de uma raiz, arque, que ela significa soberano, autor, não é? E Cristo é chamado de soberano e autor. Ele é o autor da criação, ele é Deus. E o fato de Cristo ser chamado de príncipe, isso também é uma prova muito forte de que o título Miguel é aplicado a Cristo. Vou ler 2 textos para você. O primeiro deles, Atos capítulo 5, verso 31, diz assim: Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Por que eu estou dizendo que Cristo é príncipe? Para lhe mostrar que o príncipe do exército do Senhor no Antigo Testamento é Jesus. Não é uma criatura. Então, olha o que diz Josué capítulo 5. Ó. Josué 5, vamos ler do 13 em diante. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Veja, não era um simples anjo que estava aqui conversando com Josué. Era o príncipe Jesus. O adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor a seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Eu lhe pergunto, este príncipe que apareceu para Josué era uma criatura? Ridículo pensar nisso. Era o próprio Cristo, que veio na sua função de príncipe do exército do Senhor. Não porque ele é uma criatura, ele é o criador e chefe dos anjos. Assumiu essa função de príncipe do exército do Senhor depois do conflito cósmico, né? Durante o conflito cósmico. Então, não há nenhum problema teológico em identificar o nome Miguel com Cristo, se nós entendermos que Cristo é o príncipe do exército do Senhor. Por ser o Criador, ele é o chefe supremo dos anjos. Não há nenhum problema em identificarmos Miguel com Jesus, se nós não rebaixarmos, obviamente, a absoluta divindade de Cristo. E para finalizar, porque são muitas coisas em relação a isso, Judas 1,9. Veja, o fato de Cristo ali em Judas 1,9 não ter repreendido Satanás não demonstra que Cristo não tinha autoridade para fazer isso. Você precisa analisar o contexto. Por que que nesse contexto Cristo preferiu não repreender Satanás diretamente? Há um contexto muito claro. O objetivo de Judas, temos que reconhecer, aqui Judas não tem o propósito de identificar quem é Miguel. Nós identificamos o personagem Miguel por meio de outros textos bíblicos. Tá? Agora, Judas não tem esse propósito. Qual é o propósito de Judas? Fazer um contraste entre o caráter respeitoso de Miguel e o caráter maligno de Satanás, para mostrar que há falsos profetas que são malignos como Satanás. Então, olha o que diz aqui Judas, capítulo 1, versos 8 e 9. Ó. Ora, estes
Da mesma sorte, quais sonhadores alucinados não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Está falando aqui de ímpios que difamam autoridades superiores celestiais. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, ou seja, palavras de maledicência. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Aqui Cristo não está dizendo que ele não tinha autoridade. Nesse contexto em que Satanás estava dizendo palavras caluniadoras, Cristo, como um ser de classe, falou: o Senhor te repreenda. E não deu mais conversa para ele. Então aqui não diminui-se a autoridade do divino Cristo. E mais um detalhe: será que é por acaso que o único texto onde aparece essa expressão, o Senhor te repreenda, só que lá está o Senhor te repreende? Quem usou esta expressão em Zacarias 3, verso 2, sabe quem foi? O anjo de Jeová, o anjo de Yahvé. E se você ler Zacarias 3, você percebe que o anjo de Yahvé é uma identificação de Cristo, não como criatura. Como o termo anjo significa mensageiro, por ele ser a segunda pessoa da divindade, e o mensageiro da divindade à humanidade, ele é chamado de anjo de Yahvé, ou anjo de Jeová. Então veja, lá em Zacarias 3:2, este ser divino usa a expressão o Senhor te repreende. E aqui, num contexto para demonstrar que ele tinha muito mais classe que Satanás, ele usa o mesmo texto, só que dizendo o Senhor te repreenda. Então é simples você deduzir o seguinte: em Zacarias, Deus usa essa expressão. Aqui, Deus, Jesus Cristo, usa novamente essa expressão de uma forma modificada, num contexto totalmente diferente. Só aparece texto parecido com Judas 1:9 e Zacarias 3, verso 2. E quando Daniel 10:13 fala que existem outros arcanjos, isto em nada diminui a divindade de Cristo. Por quê? Cristo, sendo Deus, o chefe principal dos anjos, ele pode comissionar outros anjos para terem função de arcanjos. Eles repartem com Cristo a função de arcanjos, mas jamais a essência divina de Cristo, jamais a autoridade divina de Cristo, porque Cristo é Deus, Cristo é o Criador de todos os anjos. Então, meu amigo, com base nessa análise, com base no que comentaristas protestantes dizem, acusar o adventismo de heresia, por isso, é uma tendenciosidade sem tamanho ou, no mínimo, demonstração de profunda ignorância da pessoa que assim o faz. Muito